Olá, meus amigos. Boa noite. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos dar início aqui à nossa terceira aula com o tema Conhecendo a Bíblia. E o tema desta aula é como usar a sua Bíblia no dia a dia. Já falamos ali na primeira aula a respeito da Bíblia ser a revelação de Deus, da Bíblia não ficar somente aberta na sua estante, na sua mesa de centro, mas ela tem que ficar aberta na tua mão e você ler para você entender e saber que ali está a palavra de Deus e ali Deus vai falar com você. Vimos também na segunda aula a respeito da divisão dos livros da Bíblia, o Novo Testamento, o Velho Testamento, da maneira que você deve procurar entender o que é a estrutura da Bíblia, o porquê dos 39 livros e o porquê dos 27 livros no Novo Testamento, algumas Bíblias de estudo que tem no seu início para quem foi escrito, por que foi escrito, quem foi o seu autor, a sua data. E eu enfatizei bastante na segunda aula que não seria necessário você se preocupar no momento com a cronologia, com a datação das escritas, mas sim se preocupar em ler, entender, aprender a utilizar a Bíblia no culto, por que você deve levar. E nesta aula de agora, nós não devemos ler a Bíblia, levar a Bíblia aos cultos e usá-la somente no culto, abrir somente ali no culto, quando o pastor pede para abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 13, abra sua Bíblia no livro tal, e ali você lê aqueles versículos, acompanha a leitura e depois chega na tua casa e você coloca ela na tua estante novamente. Não, aqui no dia a dia nós vamos aprender que através da leitura, que você manuseando a tua Bíblia no dia a dia, que você pegando a sua Bíblia todos os dias, você vai ter um desenvolvimento espiritual na tua vida. Você vai ter um desenvolvimento no conhecimento de Deus. Você vai ter um desenvolvimento na sua estrutura em conhecer a palavra do Senhor, E nós não podemos deixar a Bíblia parada, porque o desejo de Deus é que você seja um adulto espiritual. Quando a gente pega um livro, a gente quer conhecer, então a gente pega ele, primeiro a gente vai ler, a gente vai entender o que ele quer dizer e às vezes a gente até lê novamente. E com a Bíblia não é diferente. E o interessante é que a Bíblia você pode ler ela todos os dias. Você pode ler um versículo de manhã, um versículo à tarde, um versículo à noite. E você precisa crescer espiritualmente. E para que isso aconteça, existe um passo a passo. E esse passo a passo é você pegar a tua Bíblia, você abrir a tua Bíblia, você ler a tua Bíblia, e você ter um acompanhamento, começar a fazer anotações, começar a se dedicar, assiduamente, porque a Bíblia ela funciona como um alimento diário. A Bíblia ela funciona como aquele alimento que você precisa todos os dias para manter o teu físico forte, para manter o teu corpo em pé. E para você manter a tua vida espiritual satisfeita, para você manter a tua vida espiritual em pé, você ter uma vida espiritual bem-sucedida, você precisa conhecer a sua Bíblia, você precisa ler, fazer a leitura todos os dias. Então você precisa ter essa consciência, de ler a Bíblia, porque se você não ler a Bíblia, você não vai permanecer vivo espiritualmente, porque você precisa conhecê-la. Então manuseie a tua Bíblia, pegue ela, leia, entenda, examine com cuidado o livro que você está lendo. De repente você quer começar pelo Novo Testamento, você quer conhecer ali a respeito da vida de Jesus. É interessante porque você vai saber, o porquê que Jesus veio, o que Jesus fez nesta terra e por que ele foi importante para a tua vida. Mas você precisa ler, entender, você precisa todos os dias entender a revelação do Senhor, e você precisa começar na sua leitura a memorizar alguns versículos-chave. Lá no livro de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira
e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um livro, ele é um texto-chave da Bíblia. Ele é um texto que diz o porquê que Jesus veio, que Deus deu o teu Filho unigênito, teu único Filho, ele entregou ele por nós, para que ele morresse, para que houvesse salvação para nós. Então, é um dos primeiros versículos que você acaba, querendo ou não, decorando. Aí tem outro versículo lá que é o Salmo 1, não, que você não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Aí tem o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Salmo 91, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando você memoriza esses versículos chaves, você começa a entender e trazer eles para a tua vida espiritual. Então, no seu dia a dia, a leitura bíblica ela precisa acontecer. Você precisa ter um encontro com Deus diariamente, na oração e na leitura da palavra. E quando você lê, você vai entender. Quando você memoriza, você começa a entender o porquê que o que Deus quer falar com você através desta leitura. Porque a leitura apenas dá condições de se lembrar de 15% do que você leu depois de 24 horas, mas a memorização lhe permite lembrar 100%. Então, às vezes a gente pega um livro, lê, quando a gente vai perguntar o que eu li, né? Então, quando você lê e tenta decorar algumas passagens, tenta decorar alguns textos e você memoriza esse texto, você entende que ele, quando você lembra, ele vai te trazer paz, né? Quando você lê lá o Salmo 46, esperei com paciência no Senhor, né? Então você vai entender que se você está passando um momento crítico, você vai lembrar desse Salmo, esperei com paciência no Senhor. Você vai ver que o Senhor vai te trazer livramento. Aí você está num momento de desespero, mas você não está com a sua Bíblia na sua mão, mas você lembra do Salmo 121, né, e leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí você lembra que Davi mesmo ele respondeu, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é por isso que é importante você memorizar a Bíblia, né? E tem o estudo, o outro passo é você estudar. Você deve crescer espiritualmente estudando a Bíblia diariamente. E para você estudar a Bíblia diariamente, você precisa ter alguns materiais nas suas mãos. E você tem que ler cuidadosamente. E você deve ter junto com você uma Bíblia, se possível algumas versões diferentes. Você deve ter uma concordância bíblica que vai te ajudar a localizar as palavras, vai te ajudar a localizar textos e livros na Bíblia. Você precisa ter uma chave bíblica que traz alguns esboços de livros, né, explicando a introdução, a história, por que foi escrito, quem escreveu, por que escreveu, para quem ele escreveu. Você deve ter um dicionário bíblico para uma explicação das palavras e assuntos bíblicos, que algumas palavras são de difícil entendimento, né? E um dicionário de português, que eu sou assim, sempre que eu estou lendo um livro e tem alguma palavra que eu não conheço, eu já pego o meu marca-texto, anoto aquela palavra, pego o meu bloquinho de notas e começo a escrever a respeito daquilo que eu não conheço. Talvez uma palavra diferente. Então eu escrevo no meu bloquinho de notas, eu sempre anoto e colo dentro do meu livro. Deve ter um manual de temas bíblicos, traz assuntos para estudos mais aprofundados e um caderno para suas anotações. Aí você junta tudo isso e você começa a ter o teu momento de meditação na palavra do Senhor. Então a Bíblia no dia a dia é isso. Pega a sua Bíblia, leia, estude, memorize textos, memorize livros, tenta decorar a sequência dos livros. Pega esses manuais, a concordância, o dicionário bíblico, a chave bíblica, né, o manual de temas bíblicos, o seu caderno. Aí você pode falar para mim, poxa vida, eu não tenho dinheiro para comprar tudo isso. Na internet você encontra sites que têm esses livros em PDF, você não precisa baixar, mas eles já tem lá no domínio público, né? Tem alguns sites que deixam ali disponibilizado esses livros para que você possa ler a tua Bíblia e acompanhar, pesquisar. Então você tem uma estrutura, você tem um material na tua mão, e com esse material você consegue construir a sua segurança no estudo da Bíblia. Você consegue construir o seu entendimento, você consegue enriquecer a sua vida espiritual através do estudo da Bíblia no dia a dia. Então eu espero que você, né, tenha pelo menos todos os dias, o ideal é que todos os dias você lê um pouco a sua Bíblia, pega um texto, procura lá no Google
um livro, né, o link de um manual bíblico, de um dicionário, e tenta entender o significado daquele texto. Só que eu só te digo uma coisa, cuidado com alguns links que você vai pesquisar no Google. Tem muita gente de má fé que coloca textos distorcidos, tenta macular o verdadeiro ensino da palavra do Senhor. Mas o que eu deixo para você é isso: estude diariamente, procure entender a Bíblia, conheça a tua Bíblia, procura decorar os livros na sequência, a escritura, quem escreveu, por que escreveu, né? Procura entender o significado dos livros, né, no seu dia a dia, procura entender quem que escreveu, por que escreveu, quando escreveu. Então você fazendo isso, entendendo que a Bíblia é a revelação da palavra de Deus para nós, né? Entendendo que você deve manusear a tua Bíblia, conhecer a estrutura dela, capítulos, versículos, Antigo Testamento, Velho Testamento, e você conhecer a sua Bíblia no dia a dia, você vai enriquecer a tua vida espiritual. E eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai conseguir dar um passo adiante e até mesmo ensinar outras pessoas a conhecer a Bíblia. Tire ela da tua estante, tire ela de dentro da gaveta, coloque ela nas suas mãos, abra, estude. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, possa te dar sabedoria para você entender que Ele quer falar com você através da palavra dele. Amém? Fica com esta palavra e até a nossa próxima aula com outro tema. Amém? Que o próximo tema será divulgado no próximo vídeo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.